Hoje eu vou te explicar sobre a oportunidade que nós temos no curto prazo, tanto no Bitcoin e em Ether. E também eu vou te explicar o porquê que essa oportunidade ela é de curto prazo e também o porquê que eu não estou mais olhando para as altcoins nesse momento. Obviamente que a gente vai olhar para dados, vai entender que região que nós estamos e eu quero te alertar sobre possíveis movimentações futuras, beleza? Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar analisando ali, na sexta-feira eu já trouxe essa informação aqui para você, passaram-se alguns dias e a gente ainda continua com essa informação sendo extremamente relevante. Essa informação é de que nós tivemos a maior realização de prejuízo desde ali de setembro, tá? Quando a gente olha para o Bitcoin. Essa alta realização de prejuízo, elas são regiões de fundo que nós temos, tá? Regiões de fundos periódicos ou regiões de fundos de longo prazo. Isso daqui depende apenas da tendência do ativo. Eu vou te explicar que a gente pode estar começando a reverter a tendência, então por conta disso, isso daqui pode ser um fundo no curto prazo, um fundo periódico, tá? Mas a gente sabe que quando tiver essas altas realizações de prejuízo aqui, o que a gente deve fazer nesse momento é olhar para compras. Obviamente que a gente não vai usar esse indicador sozinho, a gente precisa de mais informações para tomar essa decisão. Um dos outros indicadores que eu utilizo para tomar essas decisões de compra, por exemplo, no curto prazo, é exatamente o momento dos traders, aonde a gente identifica ali que linha dourada é quando a gente está com o ativo extremamente barato, linha verde é quando o ativo ele está extremamente caro. Sempre vai querer aportar na linha dourada. Quando a gente estiver na linha dourada, junto com alta realização de prejuízo, aqui são as melhores regiões para a gente comprar. E chega a ser repetitivo quando eu falo isso daqui para vocês, mas acaba sendo uma das principais técnicas que eu utilizo para comprar os ativos no curto prazo. Linha dourada, realização de prejuízo são as melhores regiões para a gente poder comprar. A beleza dos dados on-chain é a gente poder olhar o que os outros investidores estão fazendo e entender, através daquelas decisões dos outros investidores, se a gente vai comprar ou se a gente vai vender. O Price Action, ele nos ajuda a ter uma noção sobre suporte e resistência, mas ele jamais vai nos falar o que os outros investidores eles realmente estão fazendo. E quando a gente une essas duas informações aqui, a gente está olhando exatamente para as pessoas que operam no curto prazo. Bom, a gente bateu na linha dourada, ótimo, região de aporte. Só que quando a gente fura a linha dourada e a gente vem mais ou menos nessa linha roxa aqui embaixo, a gente pode estar diante de uma possível reversão de tendência. Ou seja, isso significa que a gente pode ver o ativo subindo mais uma vez, vindo buscar a linha verde aqui em cima, só que nisso no Price Action a gente vai ter um topo mais baixo do que o topo anterior. E aí, se a gente voltar a cair lá na frente, voltar na linha dourada com um fundo mais baixo do que o fundo anterior, aí a gente tem a nossa reversão de tendência. O fato da gente ter vindo aqui dentro dessa linha roxa, tá? Isso começa a me incomodar um pouco. Veja que a gente não vem na linha roxa desde o dia 7 de agosto desse ano, porque estávamos em uma franca tendência de alta. A partir do momento que a gente viola a linha dourada que vem na linha roxa, a gente deve começar a ter um pouco mais de atenção no ativo. Então, quando a gente olha para o Bitcoin, por exemplo, dentro do Price Action, a gente sabe que essa região é uma região de aporte. A gente sabe que isso daqui é um fundo no curto prazo. Não é à toa que na semana passada eu fiz compras dentro da carteira rumo ao milhão, quando o Bitcoin estava em 93.600, exatamente no início desse candle de reversão que nós tivemos aqui. Obviamente, eu só consegui fazer essas compras aqui porque eu estava bem prevenido dentro da carteira rumo ao milhão, aonde a gente chegou ali a ter quase 30% de caixa durante essas movimentações de queda que nós tivemos nas altcoins. Entendendo isso, eu aporto dentro dessa região porque é uma região de oportunidade. Como eu falei, momento dos traders e alta realização de prejuízo. Então aqui a gente vai simplesmente aportar e olhar para compras. Só que quando a gente começa a olhar para o Price Action, tem sinais que já começam a ficar feio no Price Action também. Por exemplo, uma rejeição do canal que nós tivemos aqui. O preço voltou a subir e ele rejeitou o canal. Isso acaba sendo um pouco bearish, tá? Então, se a gente unir junto com uma violação da linha dourada, começa a ser informações um pouco negativas.
O que eu estou levantando a bola aqui para você é que nós ainda não revertemos a tendência. Só que eu quero que você sete as suas expectativas e que você se prepare estrategicamente para caso a gente venha reverter a tendência. Olha só, aquelas pessoas que acreditam que a alta é infinita, aquelas pessoas que acreditam que Bitcoin só sobe em linha reta, aquelas pessoas que não têm experiência no mercado, elas vão simplesmente comprar, 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 comprar. Elas nunca vão vender, elas nunca vão se proteger, elas simplesmente vão acreditar que Bitcoin é o próximo ativo que vai revolucionar o mundo porque os governos estão acumulando ele nesse momento e ela vai colocar todas as economias dela naquele ativo. Bom, 95% das pessoas que investem, elas perdem dinheiro, exatamente porque elas acreditam nessas falsas narrativas. Entenda que se a tendência ela reverter, sim, é o momento de proteção, sim, é o momento de você sair, é o momento de você se desfazer das suas posições, realizar o seu lucro e esperar até que a poeira ela baixe. A partir do momento que ela baixar, você volta para o mercado numa boa, você volta a olhar para os seus bons projetos, por exemplo. Mas não queira ter altcoins na sua carteira, não queira ter uma alta concentração de altcoins quando o Bitcoin ele reverter a sua tendência. Então, se nós já estamos com uma probabilidade de reversão de tendência, se nós já temos alguns dados, alguns sinais, o que nós devemos fazer nesse momento é diminuir a exposição da nossa carteira, ou seja, dar saída em algumas altcoins e concentrar o nosso capital em Bitcoin, em Ether. Quando a gente tiver uma confirmação de reversão de tendência, a gente vai concentrar o nosso capital no dólar. Entenda, se não houver essa reversão de tendência, em um determinado momento a gente volta para as altcoins mais uma vez. Você só precisa ter uma carteira dinâmica, você só precisa ser estratégico nesse jogo, beleza? Se você não tiver estratégia, muito provável que você estará com 95% das pessoas. Bom, quando a gente analisa a Ether ali também, a gente teve a maior realização de prejuízo acontecendo, tá? Em Ether, mesmo padrão que houve ali dentro do Bitcoin, quando a gente olha para o momento dos traders, a gente também teve a violação da linha dourada, ou seja, isso daqui pode ser um início de reversão de tendência, só que a gente sabe que dentro dessa região aqui é uma região de fundo, então o mercado ele vai voltar a subir. Se ele voltar a subir, voltar a linha verde ali em cima e fizer um topo mais baixo que o topo anterior, aí a gente começa a ter mais sinais ainda de reversão de tendência. Mas nesse presente momento, no curto prazo, aqui é região de aporte, aqui é região de compra. Não é à toa que eu também comprei Ether dentro da carteira rumo ao milhão, quando a gente olha o preço ali, $3.000, 235. Também foi exatamente no início da reversão que nós tivemos desse candle aqui. A gente ainda está dentro dessa região, tá? A gente ainda está dentro da região de aporte, por exemplo, a região de compra, mas eu quero que você tenha suas expectativas setadas de que isso daqui pode ser apenas uma movimentação de alta para formar um topo mais baixo que o topo anterior, para a gente vir buscar um fundo mais baixo que o fundo anterior. Se a gente olhar para o price action, tanto de Ether quanto do Bitcoin, a gente vai ver que começamos a violar a média de 200 períodos no curto prazo, gráfico de 4 horas. Isso daqui também aconteceu no Bitcoin. Veja que a gente não perde a média de 200 períodos, né? Nós não estamos abaixo da média de 200 períodos desde outubro de 2024, tá? Sendo que a gente teve uma leve perda aqui da média de 200 períodos, depois voltou a subir. Mas quando a gente olha aqui, onde foi o primeiro rompimento ali, foi em setembro. Ou seja, a gente começa a reverter a nossa tendência. Isso significa que a gente já vai sair do mercado, já vai sair vendendo? Não! Só significa que nós estamos setando as nossas expectativas, preparando a nossa estratégia para que a gente não seja pego de surpresa caso o mercado ele venha a cair um pouco mais, beleza? Lembrando que cripto é extremamente volátil. Ela é ótima para colocar lucro no seu bolso, mas essa volatilidade também é ótima para tirar todos os seus ganhos do mercado. Bom, quando eu falo para você que agora não é o momento das altcoins e sim o momento da gente olhar para Bitcoin e para Ether, é exatamente por conta desse indicador aqui que eu vivo mostrando para vocês sobre a performance dos ativos. Quando a gente olha para todos os setores dentro de cripto, a gente consegue entender quando que é o momento da gente investir em altcoins e quando que é o momento da gente não investir em altcoins. Por exemplo, o segundo setor que está mais performando nesse momento é o Bitcoin. Isso significa que todas as altcoins estão performando muito pior do que
o Bitcoin. Isso quer dizer que o nosso capital ele deve estar concentrado em Bitcoin nesse momento. Se a gente olhar para alguns setores aí, a gente vai ver que os drawdowns estão sendo bem agressivos em alguns setores. Por exemplo, Layer 2, nos últimos 7 dias, teve uma desvalorização de 33%. Inteligência artificial, 23% ali. Quando a gente olha para Bitcoin, 8,5%, tá? Ou seja, são desvalorizações extremamente agressivas, tá? Queira concentrar o seu capital nesse momento em Bitcoin e não nas altcoins. No passado recente, eu falava bastante com você que era o momento da gente concentrar o nosso capital em altcoins, simplesmente porque os setores estavam performando mais do que o Bitcoin. Só que agora o jogo está mudando. Agora você tem que passar a olhar para Bitcoin. Você tem que ter uma carteira dinâmica se você quiser realmente lucrar dentro do mercado cripto. Se você tiver uma carteira engessada, 10 bons ativos, compra, daqui 2 anos você estará no lucro, muito provável que você verá o mercado derretendo exatamente com aquele lucro que você obteve na pernada anterior. Porque as altcoins, elas têm essa função de entregar grandes lucros, mas se você não sai de dentro dela, pode ter certeza que ela vai drenar esses lucros e muito mais ainda da sua carteira, beleza? Então tenha carteiras extremamente dinâmicas. Além da gente ver que o setor que mais está performando é o Bitcoin, a gente olha para os outros investidores e entende que os outros investidores eles também estão saindo das altcoins. Olha só, o market cap das altcoins, a linha roxa aqui embaixo, ela está caindo, enquanto a linha laranja aqui em cima, que é o market cap do Bitcoin, ele está subindo. Isso significa que o Bitcoin está tirando dinheiro de dentro das altcoins. O movimento de altcoin season é quando a gente tem a linha roxa subindo e a linha laranja caindo. Agora estamos no sentido oposto, ou seja, estamos caminhando para uma Bitcoin season. E eu te mostrei na sexta-feira, na semana passada, que um dos indicadores, uma das machine learning que nós temos dentro da carteira rumo ao milhão é exatamente o fato da gente saber se estamos em altcoin season ou se estamos em Bitcoin season. Laranja, Bitcoin Season, preto, Altcoin Season. Quando a gente está concentrado aqui em cima em 100%, em breve a gente vai ter uma Bitcoin Season e durante esse período de descida dessa linha preta aqui até a parte laranja ali embaixo, a gente sabe que uma das melhores estratégias é estar investido em Bitcoin e não em altcoin. E obviamente que a gente pode reverter todas essas tendências, tá? Como eu falei para você aqui, se a gente começar a ter padrões gráficos mais negativos ali, mais bearish, se a gente começar a ver o mercado revertendo ainda mais, lindos da on-chain, a gente também vai ver essas reversões e machine learning, por exemplo, dentro da carteira rumo ao milhão, que nos dita o momento de vender e ficar fora, protegido do mercado, ou seja, ficar dolarizado. Possivelmente elas irão sinalizar em breve também. Essas regiões vermelhas são as regiões de proteção da carteira rumo ao milhão. As regiões verdes são as regiões de exposição da carteira rumo ao milhão. E se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões de dentro da carteira rumo ao milhão, aonde eu analiso o mercado, eu entendo aonde a gente vai investir, aonde a gente vai vender, se a gente vai se proteger, o que nós vamos fazer, você só precisa copiar e colar essas minhas decisões. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para uma página. Essa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Basicamente, é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões. Mas, clica no link da descrição, assista esse vídeo aqui, veja, eu vou te explicar como que funciona a nossa plataforma. Inclusive, a nossa plataforma tem um app exclusivo meu, onde você receberá notificações na tela do seu celular sobre as minhas movimentações de compra e de venda. Além disso, tem resultados de alguns clientes aqui embaixo, caso você tenha dúvida se funciona para as outras pessoas ou não. Esses são os resultados dos clientes aqui, simplesmente copiando e colando as minhas decisões. Caso você tenha qualquer dúvida assim, clica nesse botão do WhatsApp, você será direcionado para o atendimento. Lá no atendimento nós vamos sanar todas as suas dúvidas. Mas entenda que nesse momento eu começo a olhar para estratégias de proteção dentro da carteira rumo ao milhão. Nesse momento eu começo a diminuir a exposição da carteira rumo ao milhão às altcoins. Eu começo a concentrar o capital em Bitcoin, em Ether. E novamente, se a tendência é reverter, terei que concentrar tudo isso em dólar. E caso a gente volte a ter uma altcoin season, vou concentrar tudo isso em altcoins mais uma vez. Porque se você não for um investidor dinâmico, se você não souber andar conforme o mercado está andando, e simplesmente vai deixar muito dinheiro nessa mesa, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço. Eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.